Sim, som. Olá, meus irmãos, graça e paz, paz do Senhor, boa noite, shalom. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe cada um nessa noite toda especial, amém? Onde nós juntos vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que Deus colocou no meu, no seu, no nosso coração, para nós aprendermos juntos aqui. Creio que o Senhor irá falar profundamente ao nosso coração, mais uma vez com o nosso assunto da nossa revista da Escola Bíblica. Então, hoje nós vamos estudar na lição de número 3, crescimento da igreja, evangelização. Creio que todos nós aqui, servos de Deus, filhos do Senhor, compreendemos que a igreja nasceu alguns anos atrás, 2000 anos atrás, e ela, até o presente momento, existe e persiste em trabalhar, se fortalecer e crescer. Mas isso só ocorre quando nós evangelizamos, quando nós trabalhamos essa questão de continuar pregando a palavra de Deus. Então, desejamos boas-vindas a todos, aos irmãos que estão aqui na nave da igreja, você que está aí na sua casa, onde você estiver. Hoje nós vamos aprender um pouco mais da palavra. Então, Deus te abençoe ricamente, o Espírito Santo de Deus já possa falar com você, te abençoar onde quer que você estiver, tá bom? Então, em primeiro lugar, nós vamos ler o texto áureo. Essa lição muito especial, uma lição que foi escrita pelo pastor Roberto Monteiro de Castro, um dos nossos pastores da nossa convenção. Aliás, antes de nós começarmos a falar desse assunto aqui, queria lembrar os irmãos que, se possível, os irmãos estejam orando por duas pastoras da nossa convenção. Por incrível que pareça, todas as duas se chamam Rosa. A pastora Rosa Valadão e a outra pastora também por nome de Rosa. Elas todas duas estão acometidas de enfermidade, então as duas estão internadas, uma está na UTI e a outra passando por um momento muito difícil, foi acometida de um câncer, então nós precisamos de oração. Então, na sua casa, onde você estiver, ore por nossas pastoras da nossa convenção, esteja aí buscando o favor de Deus sobre as suas vidas. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe cada um. Porque quando oramos por nossos pastores, os evangelistas, todas essas pessoas, nós cremos que a igreja vai andando e vai crescendo, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluias. Muito bem. Então nós vamos ler o texto áureo, para a honra e a glória do nome do Senhor, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 4, qual diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, logo, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, o maior desejo de Deus é que as pessoas, todo homem sobre a face da terra, o conheçam e tenha ele como único e suficiente salvador da sua vida. Então, conforme 1 Timóteo capítulo 2, o verso 4 vai dizer, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluias. Vamos também ler os textos bíblicos inspirativos que estão no Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo 3 e número 7. E também 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9 até o 10, que vai dizer o seguinte: então lhes propôs Jesus esta parábola, a qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros
cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluias! Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem. Evangelizar, né? É algo que Deus mais quer que façamos, né? O Senhor Jesus Cristo foi realmente assim, deu um grande valor quando ele ministrou a palavra de Deus, dizendo para que as pessoas, os seus servos, os seus filhos pudessem ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho a toda criatura, né? E quem aceitar essa palavra, quem for aceitar será salvo. Quem não crê, né, na verdade, será condenado. Então, vamos lá. Nós vamos entrar aqui pela introdução, que vai dizer o seguinte. O texto base da nossa lição é uma parábola, onde o Senhor Jesus nos mostra o amor que Deus dispensa ao homem pecador. Perdão, cabe a uma pergunta ao início do nosso estudo. Qual é o valor de uma alma para Deus? Na verdade, o pecador que se arrepende tem um valor imaginável aos olhos do Senhor. Até os anjos participam em festa da alegria de uma alma salva. Por isso Jesus afirmou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluias? Muito bem. Irmãos, domingo próximo passado nós falamos com os irmãos aqui a respeito da parábola, né? Jesus sempre usou parábolas para falar com as pessoas, para que as pessoas pudessem identificar o que ele realmente estava falando. Nós precisaríamos, então, entender um pouquinho na questão da parábola, né? Então, falamos aqui com os irmãos nessa questão, o que é de fato uma parábola, né? E eu comentei com os irmãos que parábola é uma história, né? Uma história contada para reforçar uma verdade absoluta. Então, ou seja, então quando alguém conta uma parábola, Jesus usando a parábola, por exemplo, a parábola do filho pródigo, ele usou uma parábola para quê? Para reforçar uma verdade absoluta. E nós vimos aqui, então, logo de início também, em Lucas capítulo 15, o versículo 3, então Jesus também conta-lhe, diz que propôs uma parábola para os seus discípulos também naquela hora, como nós lemos aqui para os irmãos ainda há pouco, né? Então Jesus lhe propôs esta parábola, dizendo: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscá-la que se perdeu até encontrá-la? É uma parábola, né? Mas ele dizendo isso, ele estava afirmando que, mostrando também que o meu Pai, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, aquele que vive e que reina para todos sempre, ele também tem esse desejo no seu coração de ir em busca da ovelha perdida, de ir em busca daquela que se perdeu, de ir em busca daquela que está perdida aí mundo afora. E nós sabemos que não é apenas uma ovelha perdida, são várias, são milhares de milhares, são milhões de milhões que estão sobre a face da terra como ovelhas perdidas, que está sem Deus e sem o conhecimento da verdade. Aí o autor dessa revista nos faz uma pergunta dizendo o seguinte: você sabe o valor de uma alma? Nós conhecemos o valor dessa alma? Para mim, para você, para todos nós que estamos aqui hoje, pensar um pouquinho nessa questão. Qual é o valor de uma alma? Para a gente fazer uma análise de tudo isso. Penso que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Ela vale mais do que qualquer coisa que se pudesse imaginar. Então, ela vale mais que o ouro, vale mais que a prata, vale mais do que tudo que os nossos pensamentos, aquilo que possa se achegar à nossa imaginação, vale mais do que tudo isso.
Porque se não valesse mais do que tudo isso, o próprio Deus não estaria interessado em busca de uma alma perdida, de uma alma sofrida, de uma alma angustiada, de uma alma perturbada. Então, ou seja, a igreja do Senhor tem como objetivo principal evangelizar. Levar o conhecimento das vidas, levar o conhecimento das pessoas, o significado do evangelho. E nós aqui estudamos aqui várias vezes, falamos a respeito do evangelho, né? O que é o evangelho? O evangelho nada mais é do que levar as boas novas àqueles que não têm conhecimento. Levar o conhecimento das pessoas, levar o conhecimento das almas perdidas, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Quem é que está apto para fazer isso? Todos nós, os salvos em Cristo Jesus. Porque outrora nós éramos trevas, nós andávamos em trevas, mas agora nós viemos para a luz. E a luz de Cristo resplandece em nós. Agora nós somos como os luzeiros sobre a face da terra para transmitir o evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas. Amém, irmãos? Somos salvos para isso. Para quê? Para evangelizar, para levar as boas novas. E aí muitas pessoas dizem, eu tenho a maior dificuldade em evangelizar. Mas nós sempre falamos aqui, você pode evangelizar, sim, de várias maneiras. Você pode usar de vários mecanismos que existem para se evangelizar. Para que a igreja do Senhor continue crescendo, para que a igreja do Senhor continue se fortalecendo sobre a face da terra, nós temos que evangelizar. Então você evangeliza de várias maneiras. Você pode usar um folheto, você pode usar as redes sociais, você pode usar o seu testemunho vivo, você pode fazer um culto no seu lar, você pode, um dado momento, sentar à mesa com a sua família, com os seus filhos, convidar alguém, sentar na mesa com você e você falar um pouco da palavra de Deus, simplesmente coisa mínima, rápida, somente dizer que Jesus ama essa pessoa, você está evangelizando. Nós estamos evangelizando, tá bom? Então isso é muito importante para a gente lembrar em tudo isso aqui. Então Jesus propôs essa parábola, né? Mostrando então que qual é o homem que não fica satisfeito, qual é aquele pastor que não fica satisfeito quando ele vai em busca de uma ovelha perdida, encontra ela, resgata ela e traz ela de volta para o aprisco do Senhor. Então ele fica muito contente com isso. Então meu Pai que está no céu, teu Pai que está no céu também se alegra grandemente quando um pecador se arrepende e vem até a presença do nosso Deus através de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Nós vamos entrar aqui no primeiro tópico dessa lição, que vai dizer o seguinte: evangelização é uma responsabilidade de cada crente. Então, como eu estou dizendo, é uma responsabilidade minha, sua, de todos nós. Cabe a mim, cabe a você, cabe a todo cristão evangelizar. Vamos lá. Evangelizar é uma análise simplista. É testemunhar, é dizer a outras pessoas da nossa experiência de salvação em Cristo Jesus. A Bíblia deixa claro que evangelizar é uma atitude natural da pessoa. Sendo agora filho de Deus, perdoado por Jesus Cristo e convicto da esperança da vida eterna, este crente não pode conter a alegria da salvação só para si. Pelo contrário, ele quer falar dessa vida aos parentes, aos amigos, aos vizinhos, etc. Aleluias? Amém, irmã Eunice? Então é assim que funciona, né? É quando a gente se converte, é quando a gente tem esse encontro com Jesus Cristo, quando nós somos transformados por essa ação gloriosa do Espírito Santo de Deus, nos sentimos felizes, nos sentimos contentes, nos sentimos alegres, né? De saber que agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E isso tem que arder dentro do nosso coração aquela chama que faz com que as pessoas e as vidas vejam em nós essa alegria. E essa alegria, ela não é simplesmente aquela questão da pessoa andar com os dentes mostrando para todo mundo, né? Estou sorrindo porque agora sou crente. Não. É uma alegria constante, ela é dentro do coração, ela é transmitida através de gestos, através de circunstâncias, né? De momentos assim da nossa vida que a gente vai transmitindo isso para outras pessoas. As pessoas vão vendo em nós essa alegria. E aí eles verem e se vai perguntar, por que essa alegria? Por que razão
Por que motivo de tanta festa? Por que motivo de ter tanta felicidade em meio a problemas tão complicados, em meio às doenças, em meio às circunstâncias tão difíceis da vida, você se encontra feliz? Eu encontro feliz porque agora eu tenho Cristo, agora eu tenho Jesus no meu coração. O Senhor me salvou, o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Então isso é fácil de fazer. Não há nenhuma dificuldade em tudo isso. É importante lembrar, então, que evangelizar é isso, é coisa simples. É só testemunhar, é só mostrar a experiência, é só levar a alegria da salvação a outras pessoas. E o autor diz aqui, fala, isso aqui a gente não guarda só para nós. Né? Ninguém guarda a salvação só para si. A pessoa quer transmitir imediatamente. Quantos feitos na Bíblia que vai mostrar que quando Jesus curou uma pessoa, que quando Jesus libertou uma pessoa da sua enfermidade, muitos desses Jesus dizia para eles, olha, não conte para ninguém. O que ele fez? Imediatamente a pessoa saiu contando para todo mundo, porque a alegria da salvação, a alegria da cura, a alegria do milagre, a gente não aguenta ficar só para nós, a gente tem que transmitir para outras pessoas. Amém, meus irmãos? Então nós temos que fazer isso, levar ao conhecimento das pessoas que Deus realmente existe, que Ele está interessado em nos abençoar. Nós estamos num tempo onde precisaria sim de evangelizar, de continuar evangelizando, pregando a palavra de Deus. Há um tempo oportuno para isso, porque estamos vivendo uma época muito difícil. Então é preciso realmente levar o conhecimento das almas, a salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos chamou das trevas para a luz, conforme Atos 28, 26, 18. O mundo continua nas trevas. A palavra diz que outras ovelhas precisam entrar no aprisco do Senhor, conforme João 10, 16. A casa do Senhor precisa estar cheia para a grande festa das bodas do Cordeiro, conforme Lucas 15, 23 e Apocalipse 19, 7. Então é preciso buscar convidados. Quando André encontrou Jesus, sendo ainda discípulo de João Batista, ele foi rapidamente avisar seu irmão Pedro. Aí ele disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e levou a Jesus. E logo em seguida, nós vemos o Senhor chamando também um outro rapaz chamado Filipe. E logo depois, Filipe encontrou quem? Natanael, chamado de Bartolomeu, conforme Mateus capítulo 10 e 3, e ele também lhe falou de Jesus, dizendo, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Olha só. Então é preciso levar ao conhecimento das vidas. Esses homens aqui lá no passado tiveram os seus nomes escritos na Bíblia, foram falado a respeito deles porque eles impactaram uma geração. Eles impactaram um tempo onde as pessoas da sua época estavam tão distantes de Deus, tão distantes do Senhor, e estes aqui, ao ouvir de Jesus, imediatamente eles já fizeram comentário, levaram o conhecimento das outras almas. Olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus. Natanael aqui, Filipe, eles, quando encontraram Jesus, principalmente Natanael aqui, quando Jesus conversa com ele, fala com ele ficou assim, impactado com o poder da palavra de Deus, com o poder da palavra de Jesus. Quando Jesus diz para ele, olha aí, estou olhando para uma pessoa, estou olhando para um homem no qual não há dolo, não há engano. Natanael pergunta para ele, de onde o senhor me conhece? Disse, não, quando você estava lá debaixo da árvore, eu estava te vendo lá. Ou seja, mostrando que Deus conhece o meu, o seu, o nosso coração. Mas a alegria de Natanael foi imensa a partir daquela hora, porque Jesus o conhecia. Jesus sabia quem ele era. E Jesus sabe quem eu sou, sabe quem você é, conhece a todos nós. Nós somos chamados porque ele nos conheceu primeiro. Ele que olhou para nós. Então, Jesus olhando para mim, olhando para você, o desejo dele foi em nos salvar, em nos trazer para sua maravilhosa luz. Então andávamos em trevas e agora estamos na luz. Então esses homens, eles impactaram a sua época, porque eles não deixaram de pregar daí por diante, falando a respeito do amor de Deus, da grandeza do Senhor. Então a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha, é sua, de todos nós, como cristãos, como servos de Deus, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então o impacto de um encontro verdadeiro de uma pessoa com Cristo
impulsionará a mesma a testemunhar. Disse Pedro, diante do Sinédrio, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Disse Paulo, se não anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Aí disse Jesus Cristo, ide por todo mundo e pregar então o evangelho a toda criatura. Amém? Conforme Marcos 16, 15. Então, como estou dizendo para os irmãos, estes homens impactaram a sua época e nós também vamos impactar a nossa também. Estamos aqui para isso. Fomos disciplinados, fomos também ordenados pelo próprio Cristo em levar a palavra de Deus ao conhecimento daqueles que não conhecem a verdade. Então, estamos aqui para isso. Evangelização, evangelizar é uma responsabilidade de cada servo de Deus, de cada crente, de cada homem, de cada mulher. Então, faça isso. Testemunhe, pregue, anuncie, fale da grandeza de Deus. Pregue com alegria, pregue com fervor na alma. Diga para as pessoas que Jesus te amou primeiro e está amando elas também. Façamos isso com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor. Fazendo isso, nós vamos ver vidas sendo salvas e curadas para a honra e glória do nosso Deus. É assim que a igreja vai crescer. É assim que a igreja vai continuar crescendo sobre a face da terra. Aí vem uma pergunta aqui para mim e para você. Eu tenho sido um verdadeiro evangelista, um verdadeiro evangelizador? Eu posso melhorar o meu desempenho no privilégio de testemunhar? Sim ou não? Podemos. Amém? Podemos sim. Todos nós podemos melhorar o nosso desempenho. A gente melhora em todo o âmbito da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida nós podemos melhorar. Você que é um mau filho, você pode se tornar um bom filho. Você que é um mau esposo, você pode se tornar um bom esposo. Você que é uma má esposa, você pode se tornar uma boa esposa. Todo dia nós podemos melhorar. Você está mal lá no colégio, está mal na faculdade, melhore. Você pode melhorar a cada dia. Nós somos chamados para isso, para nos melhorarmos a cada dia, a todo momento e a toda hora. Então, evangelizar, pregar a palavra de Deus, falar da grandeza do amor de Deus, testemunhar, também cabe a nós melhorar nessa questão. Aleluias. Muito bem. Segundo lugar, evangelizar também é um confronto direto com as trevas. Amém, meus irmãos? É um confronto direto com as trevas. Quando você evangeliza, você está confrontando as trevas. E é nesse quesito aqui que muitas pessoas desistem de evangelizar. Dizem, eu não vou enfrentar o diabo cara a cara. Eu não vou enfrentar as trevas do cara a cara. Deixa eu dizer uma coisa para você. As trevas não podem prevalecer aonde a luz é maior. Então nós somos a luz. E as trevas, nós a confrontamos, e aonde a luz de Deus chega, as trevas têm que sair. É uma norma, Isso aqui é realidade. Aonde a luz chega, não pode existir trevas. Então, nós temos que confrontar a cada dia, a cada manhã, a todo momento, a toda hora, nós vamos confrontar diretamente as trevas. E não se preocupe, tem gente que tem medo do diabo. Não precisa ter medo do diabo. O diabo está debaixo dos nossos pés. Aleluias! Então, você não precisa ter medo, você não precisa entrar naquele confronto que muitas pessoas dizem o seguinte, eu não vou cutucar o diabo com a vara curta. Realmente, você tem que ter sabedoria. A sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria vem do Senhor, porque Pedro diz que é para nós tomarmos cuidado com as artimanhas de Satanás, porque ele é hábil, ele é ágil, ele é totalmente sorrateiro, ele é enganador, ele pode tentar nos pegar na virada, vamos dizer assim. Mas quando nós estamos na luz, que é Cristo, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra, e Ele está conosco, conforme a palavra de Deus diz, até a consumação de todas as coisas. Aleluias? Muito bem, então, evangelizar é um confronto diretamente com as trevas. Então, partindo para uma análise real e mais profunda do desafio de evangelização, nós percebemos que as dificuldades, elas são grandes, realmente, muito grandes.
Trata-se de uma verdadeira batalha espiritual, onde dois reinos confrontam-se na busca de vidas preciosas. Então vejamos como esses reinos se posicionam nesta guerra. Então vejam só, primeira coisa, dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Os dois reinos batalhando. Esses dois reinos batalham por causa das almas. Por que razão, né, que nós falamos aqui ainda há pouco, né? Por que essa batalha pela alma? É porque a alma vale mais que o mundo inteiro. Então o diabo já sabe que ele já está totalmente condenado e ele quer fazer o máximo, ele quer esforçar-se ao máximo em pegar as almas que nós vamos buscar para Cristo, para levá-lo consigo. Ele quer a destruição das almas, mas Deus quer que essas almas venham para a sua maravilhosa luz. E cabe a mim, cabe a você buscá-las. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é a questão da astúcia do inimigo. Essa questão da astúcia de Satanás. Como ele age, como ele trabalha. Aliás, eu quero lembrar uma coisa aos irmãos aqui, antes de nós entrarmos nesse assunto. Nós, os cristãos, nós, os servos de Deus, nós temos 3 inimigos terríveis aqui sobre a face da terra. E eu acho que você, só de nós falarmos isso aqui, você já lembrou quais são esses inimigos. São 3 inimigos que trabalham dioturnamente para que eu e você possa entrar no fracasso, para que a igreja possa desistir, para que a igreja possa cair no fracasso e na derrota. Então, a primeira coisa, o diabo é o nosso arqui-inimigo. Ele age 24 horas contra a nossa vida. Outra coisa é o mundo com as suas coisas más, as suas concupiscências malignas. E a nossa própria carne, que combate e batalha todos os dias contra a vontade do Espírito Santo, dentro do nosso coração. Então, o mundo, o diabo e a carne. Esses 3 inimigos nossos, ele batalha dia e noite, eles batalham dia e noite para ver o nosso fracasso, a nossa derrota. Mas como eu disse a você, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então é importante nós lembrarmos disso. Então vamos lá. Então algumas anotações foram feitas aqui para a gente pensar, em primeiro lugar, na astúcia de Satanás. Primeiro, ele procura cegar o entendimento do pecador, para que este não se converta, conforme 2 Coríntios 4:4. Então, a todo momento o diabo procura o quê? Cegar o entendimento da pessoa. Outra coisa, ele é ladrão. Ele tenta, destruir a nossa vida, conforme João 10:10, que vai dizer, o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Então, essa é a atitude dele. Essa aí é um atributo tremendo dele. Matar, roubar e destruir. Esses 3 atributos aí a gente tem que prestar muita atenção nele, porque é da maneira que o diabo age, é da maneira que ele batalha, dia e noite batalhando contra a nossa vida. Então o diabo, ele procura cegar o entendimento da pessoa, ele é ladrão e ele procura destruir a vida, ele é feroz e ele procura nos atingir, conforme 1 Pedro 5:8 também, ele é feroz. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira, conforme João 8:44. E procura desviar o homem do verdadeiro caminho da salvação, apresentando-lhe atalhos tais como as seitas heréticas, a teosofia, as seitas orientais e assim por diante. Então, por aí nós vamos vendo que o diabo, como ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele procura desviar o homem do verdadeiro caminho da salvação. Às vezes as pessoas até já ouviram falar de Deus, procuram a orientação divina, procuram muitas vezes falar de Deus, mas batem em portas erradas. Então muitas portas aí estão abertas. Está aí a porta do espiritismo, está aí a porta do candomblé, está aí as portas da macumbaria, está aí as portas aonde você encontra uma pessoa na rua que ela vai querer ler a sua sorte e você pode ser levado por esse pensamento. Existem também as chamadas seitas orientais. Existem também outras religiões que se pregam todo dia falando a respeito de várias coisas. E a pessoa acaba entrando por esse caminho. A procura da paz, a procura do conhecimento, a procura das coisas de Deus, ele entra por esses atalhos, achando que vai entrar por esse caminho e lá no final de tudo vai dar certo. Então ele vai prostrar o pé do Buda, ele vai se prostrar diante dessas outras religiões que existem por aí, pensando que no final de tudo ele vai encontrar a paz e a alegria da salvação. Mas a salvação
só existe em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A salvação só existe em Cristo Jesus. Outra coisa, ele procura então escravizar as vidas através de espíritos imundos. Nós já vimos aí na Bíblia que quantos momentos a gente vê ali as pessoas sendo dominadas por espíritos malignos. E Jesus, quando chegou, expulsou esses demônios. A igreja foi convocada para isso também, para expulsar demônios. E muitas pessoas, como eu disse, têm medo dessa questão. Disse, eu não ponho a mão na pessoa, eu não chego perto daquele que estiver endemoniado, daquele que estiver possuído por uma entidade maligna. Não tenha medo. A autoridade Deus já te deu. A autoridade Deus deu a todos nós. Então, se você estiver numa distância longa, o pastor deveria estar aqui para expulsar esse demônio. Não, você mesmo vai expulsar esse demônio. Deus te deu essa autoridade. E se você nunca teve essa oportunidade, uma hora dessa você pode encontrar uma oportunidade. Eu acho que você não vai correr nesse momento, você vai encarar de frente. Depois dessa palavra, eu acho que você vai tomar uma posição em Deus e dizer, eu vou enfrentar essa batalha e vou expulsar esse demônio no nome de Jesus, porque você expulsa o demônio, não é no nome da igreja, não é no nome de Paulo, não é no nome de Pedro, não é em nome de apóstolo nenhum, não é no nome de pastor nenhum, você expulsa no nome de Jesus. Então por que temer? Então é preciso disso, nós encararmos isso frente a frente e realmente encarar essa realidade da nossa vida. E por último, nós sabemos que Satanás ele é o tentador e deseja desviar o homem das coisas santas de Deus através das suas vis tentações. Das suas vis tentações. O diabo tenta, dia e noite, momento após momento, hora após hora. Ele não desiste. Muitos de nós desistimos de muitas coisas, mas o diabo não desiste. Você acha que o diabo desiste de destruir o seu casamento? Você acha que o diabo vai desistir de destruir o seu filho? Você acha que o diabo vai desistir de destruir a vida do seu pai, da sua mãe? Você acha que o diabo vai desistir de destruir a sua empresa? Você acha que o diabo vai desistir de pegar você em um acidente, seja ele aéreo, seja ele náutico, seja ele térreo, seja na terra, onde for? Você acha que ele vai desistir de querer te pegar? Uma hora ou outra, ele pode te pegar, se você der lugar. Mas se nós nos mantermos na posição como servo de Deus, como filhos de Deus que fomos chamados para ser, o Senhor vai nos dar uma visão correta de tudo isso. Vai nos mostrar como é que nós vamos sobressair a essa condição. Porque tentar, ele vai tentar dia e noite. E existe aí uma palavrinha que muitas pessoas dizem até o seguinte, não foi? Olha, o passarinho pode até fazer um ninho na sua cabeça, pode até tentar fazer um ninho na sua cabeça, mas você, espantando, ele não vai fazer um ninho na sua cabeça. Então ele pode até tentar sobrevoar a tua cabeça aí, mas não deixa ele fazer um ninho na sua cabeça. A mesma coisa é o diabo. Ele pode minar, ele pode tentar alguma coisa sobre a sua cabeça, mas você, debaixo da vontade do Senhor, debaixo da vontade de Deus, você tem poder para expulsá-lo. Amém, meus irmãos? Então, é você encarar. O evangelista, o homem de Deus, o servo de Deus, ele encara frente a frente, como estou dizendo para você. Então, o diabo ele pode procurar cegar o nosso entendimento, ele pode tentar nos roubar, ele pode tentar mentir, ele pode tentar escravizar, ele pode fazer todo tipo de tentação. Mas, diante dessa tentação, nós temos Deus, nós temos Jesus. Nós temos Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando Jesus foi tentado no deserto, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que ele venceu o diabo com o poder da palavra. O poder da palavra estava com ele. Então o diabo de várias maneiras tentou persuadir Jesus. Ele foi tentado, mas ele não conseguiu a sua façanha, porque Jesus o venceu pelo poder da palavra. Então você também tem essa direção de Deus. Nós podemos juntos sermos direcionados pela palavra do Senhor em expulsar Satanás e não permitir que ele tenha atuação sobre a nossa vida, nosso lar e a nossa família. Então, quando você evangeliza, ele tenta dissuadir aquela pessoa que você está evangelizando. Mas peça ao Espírito Santo
que fale ao coração daquela vida, que fale ao coração daquela pessoa, o Espírito Santo vai continuar batendo na porta do coração dele até uma hora esse coração se abrir. Aleluias, irmãos. Glória a Deus. Uma outra situação que entra como um confronto direto para a gente pensar, como eu disse para você, é a situação do mundo. Então, o diabo e o mundo e a carne são os nossos adversários. E o mundo, como ele trabalha? A Bíblia diz, né? O mundo jaz no maligno, conforme 1 João, capítulo 5, 19. Ou seja, ele está debaixo do poder do diabo. A influência, quando nós dizemos isso, o mundo, a gente tem que pensar na seguinte situação. Quando fala a respeito de mundo, pode ser o mundo cosmos, né? Esse mundo que a gente enxerga e o mundo que nós não enxergamos. É um mundo lá fora, cheio de coisas. Mas quando a Bíblia fala aqui a respeito de mundo, esse mundo do qual nós enxergamos e vemos. E esse mundo do qual nós estamos vendo aqui, o diabo tem uma atuação sobre ele. Ele coloca circunstâncias diante de nós, diante das pessoas, para que as pessoas possam abraçar os desejos que o mundo dá, que o mundo oferece. E isso quer dizer uma coisa para você. É muito agradável aos olhos. Como é agradável as coisas que o mundo oferece. Como é bacana. Nós que viemos de uma situação do qual outrora bebíamos, né? Fazíamos farra e assim por diante. Então, às vezes, quando você se depara, quando assim, no começo da conversão, você se deparava com alguém tomando aquele golezinho de conhaque, tomando aquele golezinho de pinguinha 51, tomando uma cerveja, você ficava com água na boca, né? Ô, glória! Ô, vontade de beber uma que tinha, né? Então era assim com a gente, né? Quando você se deparava com as pessoas dançando um forró e assim por diante, né? E as moças lá com aquela saia curta, e você pensar, meu Deus do céu, tem que cair nesse forró também, né? Então isso mexia com a situação da gente. Por quê? Porque o mundo coloca essas coisas diante de nós para que a gente possa o quê? Buscar lembrança disso ou talvez abraçar essa causa para nós mesmos, né? Então, isso a gente tem que prestar atenção, tem que tomar o maior cuidado com esse tipo de coisa. Nós, como servos de Deus, temos que prestar atenção, porque o mundo jaz no maligno, ele oferece coisas aos nossos olhos que realmente é precioso demais. É muito agradável. E isso pode levar o homem ao fracasso e à derrota. Então, cabe a nós, como servos de Deus, lutar e combater diuturnamente contra essas forças malignas. Amém? Claro que muitos irmãos que estão aqui poderiam falar a respeito de tudo isso, né? Poderiam acrescer aqui um punhado de coisa, muito mais ainda que o mundo oferece. Claro que o mundo oferece coisas boas. Tem gente que, por exemplo, também, quando se fala da droga, né, principalmente nos dias atuais, as drogas sintéticas, né, e assim por diante, então a maconha, a cocaína, e tantas outras que existem por aí, a heroína, chama muita atenção das pessoas. Todas as todas as segundas-feiras passa na Rede Record um programa chamado Aeroporto. Aquele programa mostra às pessoas como a pessoa se deixa levar por uma situação que ele pensa que vai ter um futuro brilhante. Então, muitas das pessoas são capazes de engolir várias cápsulas de cocaína e pegar um voo, por exemplo, do México para a Espanha, que são várias horas de voo, e ele arriscando a sua própria vida para chegar lá e ele adquirir uma grana, um dinheirinho a mais para trazer prosperidade para a sua vida. Então, são várias pessoas ali que já foram presas em diversas circunstâncias. Já vimos ali mães dar testemunhos e chorar amargamente, porque se envolveu no mundo da droga e achou que ela conseguiria passar pelo scanner do aeroporto e não conseguiu passar. E aí ele foi preso. E a pena mínima para alguém que está traficando é 8 anos de cadeia. Então a pessoa pode pegar de 8 a 30 anos. Então ali, por exemplo, eu vi uma mãe chorando amargamente, dizendo que agora não fala nada para o meu marido, não fala nada para os meus filhos que estão lá do outro lado do mundo, está lá na Espanha. Vou pegar 30 anos de cana.
30 anos de cadeia. Acabou com a vida. Acabou. A vida está acabada. Por quê? Porque o diabo colocou isso na frente, né? Disse: o negócio é bom para você. Você chegando lá, você vai fazer uma cirurgia estética. Você, além de você estar bonito, você vai ficar muito mais bonito ainda. A pessoa disse: rapaz, é mesmo. Não, além de você tá andando num carro simples desse, você vai andar num carro perfeito, um carro bacana. Então aquilo chama a atenção da pessoa. Aquilo mexe com a estrutura da pessoa. Então o diabo exime em fazer esse tipo de coisa. Exime em colocar diante de nós essas coisas que nos levam a crer, nos levam a pensar que o fim dessas coisas vai ser muito bom. Então esses caminhos ao homem parece bom, mas o fim é caminho de morte. Caminho de morte. Você pode ter certeza disso. Os agentes do aeroporto já contou várias vezes que muitos já morreram lá de frente a eles, porque ingeriram a droga, as cápsulas estouraram dentro do organismo da pessoa, ele não suportou, morreu. Pensou que o futuro era brilhante. Que droga é essa, né? Que droga é essa? A droga que o diabo coloca diante das pessoas, né? Então, o mundo jaz no maligno. Ou seja, ele está debaixo do poder do diabo. E o mundo não conhece a Deus. Os homens crucificaram a Jesus e rejeitaram a sua salvação. Hoje a história se repete. Mesma coisa. Crucificaram a Jesus há pouco tempo atrás e parece que hoje continua a mesma coisa. Continua se crucificando Jesus da mesma maneira. Ninguém o quer, né? As pessoas simplesmente o rejeitam. O mundo está sendo dominado por forças espirituais do mal. Essas forças oprimem, elas enganam e elas afastam o homem de Deus, conforme Efésios capítulo 6, verso 11 e 12. Então, acontece esse tipo de coisa. O mundo está sendo dominado por forças espirituais do mal. É bem claro quando a palavra de Deus vai nos mostrar que essas forças espirituais malignas a gente não vê. Você não consegue enxergar. Você não tem uma visão correta de tudo isso. Então a palavra de Deus diz o seguinte para a gente, aqui em Efésios capítulo 6, o verso 11 e 12, vai dizer o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, e contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você não vê, mas elas existem. E elas estão aí atuando em todo o tempo e a toda hora. E nós precisamos ficar atentos a tudo isso, né? Então o mundo realmente está dominado por essas forças espirituais malignas, e cabe a nós buscar o favor de Deus, a orientação do Senhor, para que quando essas forças contrárias usar o mecanismo que se tem diante do mundo, como eu falei para você, porque o diabo, ele não vem assim no cara a cara com você, ele vai usar uma maneira, ele vai usar um mecanismo. Se o diabo quer confrontar você no seu casamento, ele vai usar uma pessoa. Ele vai usar, se ele quer destruir seu lar, ele vai usar um homem ou uma mulher. E ele não vai usar uma mulher tão desnutrida, né, tão feinha, não. Ele vai usar aquela que, aos olhos do camarada, quando ele olha, ele abre os olhos igualzinho o pica-pau no desenho animado, quando ele vê lá, aliás, quando o jacaré vê o pica-pau lá, e ele já pensa em cozinhar ele para comer, né? Negócio interessante. Então, o diabo age dessa maneira. E você, quando for tentado por essas coisas, abra os olhos. Deixa o Espírito Santo agir no seu coração para você escapar desse laço. Então, tanto para homem quanto para mulher, quanto para o filho, para a filha, para o jovem, para a moça, para o rapaz, para a criança, para todos. O diabo é terrível. Ele não brinca de ser diabo. O mundo que sofreu o juízo do dilúvio está sendo entesourado para o fogo. O texto mostra que os homens ímpios são os moradores desse mundo. Ou seja, 1 Pedro capítulo 3, o verso 5 e o 7, ele vai estar falando a respeito disso, né? Ele vai estar mostrando a respeito de que aquele povo que sofreu no juízo do dilúvio, aquelas pessoas ainda estão guardadas para o tempo do fim, para o tempo do julgamento.
Quando chegar aquele grande dia, ainda será colocado o juízo sobre todos esses. Ainda haverá um julgamento para tais. Então nós temos que ficar atento a isso. Se há um juízo para aqueles, haverá também um juízo para a população da terra dos dias atuais, quando chegar o fim de todas as coisas. Então nós temos que estar atento a todas essas coisas, conforme a palavra de Deus nos orienta. Então, fiquemos atentos, ficamos de olhos abertos. 2 Pedro, então, capítulo 3, e o versículo de número 5 e 7, vai dizer o seguinte. 1 Pedro, 3, 5 e 7, vai dizer: no entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que, desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Amém, meus irmãos? Então, atento a essa situação que eu disse para você. Nós estamos aí para combater dioturnamente contra os poderes das trevas. O mundo, a carne e o diabo. Amém, irmão Martiliano? Nós temos que combater dioturnamente contra essas três entidades aí, posso dizer. O mundo, a carne e o diabo. Temos que batalhar contra isso todos os dias. Mas há um poder glorioso, porque vem aí a questão da manifestação e a vitória de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus venceu a morte e venceu todos os poderes das trevas. E em Cristo Jesus eu também posso vencer, nós também podemos vencer todas as forças espirituais do mal. Então a palavra de Deus vai dizer, né, conforme João capítulo 1, versículo 14, né, que no princípio era o verbo, né? Então o verbo de Deus se fez carne, encarnado com o propósito de quê? Divino de redenção, para salvação de todo homem que crê. O propósito de Deus foi esse, enviar Jesus ao mundo, né, quando o verbo se fez carne, para quê? Para que pudesse haver salvação. Então Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2,5. O Senhor Jesus, ele manifestou-se para destruir o quê? As obras do diabo. Né? 1 João 3,8 diz então que o Senhor Jesus então manifestou para destruir as obras do diabo. Outra coisa, Jesus ressuscitou e venceu a morte. Para quê? Para mostrar que a morte não tem poder sobre aqueles que também crêem no nome de Jesus. Ainda que esse corpo físico, né, venha se desfalecer, o espírito e a alma, um dia, com certeza, esse corpo também vai ressuscitar em um corpo glorioso e nós vamos estar para sempre com Jesus Cristo, reinando para sempre. Quantos estão dispostos a isso? Diga amém. Tenhamos isso dentro do nosso coração. Então, Jesus Cristo também, ele é o quê? Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele venceu a besta e o falso profeta. Se a gente olhar para o livro de Apocalipse, né, vai estar mostrando isso, que lá no final de tudo também ele já venceu a besta e o falso profeta. Então, quando chegar esse tempo, nós já temos a certeza de que Jesus Cristo já venceu a besta e o falso profeta. Outra coisa, Jesus Cristo julgará as nações, pois o Pai lhe confiou autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem, conforme João capítulo 5, 22 e 29. Nós também, segundo a palavra de Deus, nos mostra que nós também vamos assentar com Jesus Cristo para julgar as nações. Então você esteja preparado, coração e mente aberta para esse momento especial, do qual juntos vamos passar. Agora, qual é a posição da igreja em Cristo Jesus diante das batalhas? Como é que nós devemos nos posicionar? Como é que a igreja se coloca em meio a todas essas circunstâncias? Né? Tendo certeza que nós já vencemos as forças do inimigo, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Como é que nós vamos enxergar isso, então? Veja só, como eu disse para você, a igreja é a luz do mundo. Em contraste com as trevas, a igreja possui a luz de Jesus, conforme João 8:20.
A igreja também é o povo de Deus, que alcançou misericórdia e anuncia as virtudes do Senhor. A igreja também conhece e possui o amor de Deus. E através deste amor, ela mostra ser seguidora de Jesus Cristo. A igreja está livre da condenação do pecado, pois foi justificada pela redenção em Cristo Jesus e possui o Espírito Santo que conduz à liberdade e à vida. A igreja foi chamada em Jesus Cristo às boas obras, conforme Efésios 2:10, e marca a sua presença na sociedade através de seus atos de justiça. Outra coisa, a igreja é mais que vencedora, conforme Romanos 8:38 e 39. Por isso mesmo, em face das lutas espirituais, ela não desanima, antes gloria-se também nas tribulações. Aleluia, conforme Romanos 5:3. Esse texto de Romanos 5:3 é muito interessante a gente pensar um pouco nele. É muito bacana nós olharmos para essa questão. Romanos capítulo 5, versículo 3. Mas não somente isso, mas como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Amém, meus irmãos? Então a igreja, ela é uma igreja vencedora, porque através disso, né, das tribulações, através desse momento difícil, a igreja, mesmo em tribulação, ela produz perseverança. E continuando, vai dizer o seguinte: a perseverança produz mais o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ela produz o quê? Confiança. Isso é maravilhoso nós pensarmos nisso. Isso é uma coisa, uma obra extraordinária de Deus para a igreja do Senhor, que em meio à tribulação, em meio às lutas, em meio a todos essa coisa do qual nós enfrentamos no nosso dia a dia, a igreja não desanima. A igreja, mesmo em tribulação, ela persevera. Por quê? Porque ela mantém a confiança viva, a fé viva num Deus que pode todas as coisas. Isso é muito importante nós pensarmos nisso, porque o caráter da igreja já foi transformado por Deus. Então, quando eu falo de igreja, nós pensamos no templo. Muitas vezes nós pensamos na nave da igreja, mas nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando de nós mesmos. A igreja sou eu, é você. É todos nós. Então, a igreja luta, ou seja, eu luto, você luta, nós lutamos, nós combatemos e não desanimamos. Por quê? Porque mesmo em meio à tribulação, às angústias, às perseguições, nós continuamos, porque nós somos perseverantes e o nosso caráter está sendo forjado a cada dia, a cada manhã. Amém? Isso é muito importante. E por último, a igreja possui a armadura de Deus para enfrentar principados e potestades e resistir o dia mau. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, porque a igreja possui isso, né? A igreja possui essa armadura, conforme Efésios capítulo 6, o verso 10. Bem conhecido de todos nós, mas vamos ler para ficar guardado no meu e no seu coração. Então, Efésios capítulo 6 e 10 diz o seguinte: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém, meus irmãos? Contra as ciladas do diabo. Por quê? Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceres inabaláveis, sem retroceder. E aí continua: estáis, portanto, firme, porque é firmado na presença de Deus que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então a posição da igreja é essa: é estar na luz. A posição da igreja é saber que ela é povo de Deus. A posição da igreja é conhecer que ela possui o amor de Deus. A posição da igreja é saber que ela está livre da condenação do pecado. A posição da igreja é saber que ela foi chamada por Jesus Cristo para as boas obras. A posição da igreja, ela tem que saber que ela é mais que vencedora e que a posição da igreja, ela possui uma armadura espiritual que vence toda a força contrária. Amém, meus irmãos? Então eu não posso temer.
eu tenho que continuar, ainda que venha todos os males. Nós estamos no ano de 2020, o ano do qual uma pandemia assolou a humanidade, o globo terrestre. Nós vamos parar de evangelizar? Nós vamos parar de contribuir para que o reino de Deus possa continuar crescendo? Nós vamos, em meio a essa situação, desistir da caminhada, ficarmos inertes, ficarmos na condição de que possamos ficar estáticos sem poder se movimentar, fazer alguma coisa para a obra de Deus? Muito pelo contrário, o mundo está em trevas, como ainda há pouco falamos. Agora há pouco nós tivemos a notícia que no Líbano, naquela região, aonde se prega mesmo a palavra de Deus, onde se fala a respeito da grandeza de Deus, aonde aqueles países para lá vivem em constante batalha, em constante guerra. Uma explosão enorme matou muitas pessoas ali. Por que tudo isso está acontecendo? Pessoas ali morreram, não sei quantas delas partiram sem Cristo. A pandemia tem levado milhares de pessoas à morte, muitos morrendo sem Deus, muitos morrendo sem Jesus. No leito de morte, 29 dias, 30 dias, acamado, entubado. A pessoa ali, numa situação totalmente difícil. Pessoa entubada, ele fica de barriga para baixo. Você respirar de barriga para baixo é a coisa mais louca do mundo, é a coisa mais ruim do mundo. E as pessoas ali ficam entubadas de barriga para baixo. É uma coisa extremamente louca. E ali estão também em coma induzido. Aquele momento ali onde a mente está, parece que dormindo, um sono profundo, do qual talvez a pessoa acorde e não tem consciência do que ela viveu. Mas ali poderá um momento o Espírito Santo bater na porta daquele coração e ainda falar de Deus, falar de Jesus para aquela pessoa. Mas muitos destes desonram a Deus e dizem: eu não quero o seu Deus, eu não quero o seu Jesus, eu não quero o seu Senhor. Preferem morrer nas trevas. A igreja foi chamada para confrontar as trevas e levar a luz de Cristo a essas pessoas. Amém, meus irmãos? Então você está consciente de que dispor-se a evangelizar é enfrentar uma batalha espiritual? Você tem que ter essa consciência. E quando você está evangelizando, você está encarando uma batalha espiritual. O diabo fica terrivelmente enfurecido com você. Terrivelmente enfurecido com você. E tem gente que diz o seguinte: rapaz, eu quero ser amigo do diabo. Tem crente que gosta de ser amigo do diabo. Prefere ser amigo dele, você é amiguinho dele, porque se eu for amigo dele, aí eu estou tranquilo, ele não vem causar problema comigo lá na minha casa, na minha família, não vai causar problema nenhum, porque eu sou amigo dele. Pois é, seja amigo dele mesmo. Seja amigo dele, que no final de tudo, ele vai mostrar para você que você perdeu o verdadeiro amigo que é Jesus Cristo. Ele mesmo vai falar para você no final de tudo isso. Porque ele já está condenado. Ele já está prestes a ser destruído totalmente, lançado no inferno juntamente com os seus seguidores. Então, se você é amigo do diabo, você vai andar com ele, você seguindo ele, você vai saber que lá naquele lugar que ele vai, você vai também. E de lá você nunca mais poderá sair. Então, prepara o teu coração. Ande com o melhor amigo, que é Jesus Cristo. Aleluia. Terceiro e último lugar, para nós encerrarmos. Evangelizar é levar as boas novas do Senhor Jesus Cristo, como eu disse para você. O evangelho é levar as boas novas. Então a palavra nos ensina que a vontade de Deus é que todo homem alcance a salvação, conforme 1 Timóteo 2,4. Então, essa é a vontade de Deus. Você, quando está gripado, e você vê, doutor, às vezes você foi na farmácia, tomou um remédio quente assim por diante, né? E você vê alguém tomando aquela golada de Coca-Cola gostosa assim, você fala: meu Deus do céu, chega a te dar água na boca, né? Vontade de beber uma guaraná gelada também naquela hora. Você tem aquele desejo, né? Aquele desejo mesmo no coração. Você sabia que Deus tem desejo também, né? Até o desejo é tão interessante, né? Porque, segundo
Algumas pessoas dizem, né? Nós temos consciência disso também, né? Que as mulheres grávidas têm desejo. E tem uns desejos assim que extrapolam, uma coisa impressionante. Tem mulher que já fez marido sair de madrugada correndo em busca de buscar um sanduíche, buscar um pirulito, buscar uma balinha Geles e assim por diante, né? Uns desejos extravagantes. Então parece que deseja uma coisa nata. E sabe qual é o desejo de Deus? Então Timóteo vai dizer isso em 1 Timóteo 2,4, que o desejo de Deus é o quê? É que todo homem se converta. É que todo homem seja conhecido de Deus, tenha o conhecimento de Deus e se converta a Cristo Jesus. Então nós também sabemos que o Senhor Jesus tinha convicção da obra que ele realizaria, ou seja, fazer a vontade do Pai. Qual era a vontade de Deus na questão do filho dele mesmo? A vontade de Deus era que todo homem o conhecesse. Então a sua vontade foi expressada em Cristo Jesus quando ele enviou o teu filho ao mundo para morrer no meu e no seu lugar. Olha só, esse desejo de Deus é tão grande que ele foi capaz de enviar o teu próprio filho para morrer no meu, no seu, no nosso lugar. Esse é o desejo de Deus, que o homem o conheça. Esse desejo dele é tão ardente dentro dele mesmo que ele envia o teu próprio filho para morrer por nós. Olha só. Então, por sua vez, os apóstolos também deram início à pregação do evangelho. E o resultado foi o quê? O grande despertamento missionário do primeiro século. Obrigado, irmã. Esse foi o grande despertamento missionário do primeiro século, né? Contudo, Paulo nos adverte do perigo de se anunciar o outro tipo de evangelho, conforme 2 Coríntios 11, 3 e 4. Olha só. 2 Coríntios 11, versículo 3 e 4. Cuidado com a lábia do diabo. Cuidado com a armação que o diabo prepara. Diz assim: entretanto, receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida, e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou que recebeis um outro espírito, que não é o espírito que creio, recebestes, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Ou seja, nós vivemos em dias em que a mensagem ela perdeu a força do seu impacto, porque ela está dividida. Então, Paulo aqui também nos adverte contra os perigos de se anunciar um outro tipo de evangelho. O evangelho chamado para ser pregado pelo Cristo ressurreto é mostrar a grandeza de Deus, falar da grandeza de Deus. Mas nós sabemos que, de lá para cá, muitos têm levado o evangelho por outras vertentes. Então nós vivemos dias em que a mensagem ela perdeu a força e o seu impacto. Por quê? Porque ela está dividida entre si. Então igrejas que existem por aí anunciam curas. Só falam da cura. Outras igrejas só falam de milagres. Outras igrejas elas procuram dar soluções para os problemas materiais e até uma pseudo-salvação, mas não anunciam o senhorio de Cristo Jesus. Isso é um grande perigo. É um grande perigo da igreja dos últimos dias. Porque nós somos chamados para levar as boas novas e mostrar o senhorio de Jesus Cristo, mostrar quem de fato ele é. Por isso, algumas vezes eu perguntei aos irmãos aqui se os irmãos conhecem a Deus de verdade, sabem quem de fato ele é. Quando fizeram uma pergunta para você, e você ser aí abordado, e alguém te perguntar, me mostra o teu Deus, me mostra a respeito desse Deus que você está pregando e que você anuncia. Então você precisa saber quem de fato ele é. Nós precisamos saber quem de fato nós estamos falando de quem e como ele é. Eu preciso saber. Nós precisamos saber. E o evangelho também nós precisamos saber de que maneira ele deve ser pregado. Então muitos aí têm levado o evangelho por outros caminhos. E esses caminhos têm levado muitas pessoas a se perderem. Esquecem de pregar a salvação. Tem cura,
tem solução de problemas materiais, tem solução de problemas físicos, tem soluções de problemas empresariais, tem solução para um punhado de coisa, né? Existem muitas coisas aí sendo pregadas. Mas tem se pregado o verdadeiro Cristo? Tem se pregado o senhorio de Jesus Cristo? Precisamos pensar nisso. Então, as boas notícias não são só a salvação, mas compromisso, submissão e obediência para com aquele que nos salva. Então, as boas novas é isso. Se prega a salvação, mas também se prega o compromisso, a submissão, a obediência para com aquele que nos salvou. Amém, meus irmãos? Precisamos disso. Precisamos compreender isso. Se Jesus é exclusivamente nosso Salvador e não tem domínio sobre nós, então nós pereceremos e evangelizar será apenas um desperdício de tempo. Eu preciso ter Jesus como Senhor. Se eu não tenho Ele como Senhor na minha vida, de nada vale evangelizar. Evangelizar vai ser perca de tempo. O evangelho completo é pregar a salvação. O evangelho completo é pregar a salvação pela fé e viver sob o senhorio de Cristo. Considerando este fato, é que certamente disse o Senhor Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Aquele dia vai ser terrível, né? Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não fui eu que preguei no teu nome, não fui eu que expulsei demônios, não fui eu que preguei dizendo que a empresa de fulano e beltrano ia melhorar porque o Senhor faria isso, aquilo outro. Pois é, você falou mesmo, né? Mas eu não te conheço. Afastai-vos de mim para sempre. Eu não te conheço. Isso é um perigo, então. Eu tenho que saber quem de fato é Jesus. Eu não posso pregar somente uma vertente da Bíblia. Eu não posso pregar somente a respeito da prosperidade. Eu não posso pregar somente a respeito da felicidade. Eu não posso pregar somente a respeito da cura interior do cidadão. Eu tenho que pregar o senhorio de Jesus Cristo. Ele é Senhor meu, Ele é Senhor nosso. Eu tenho que obedecê-lo. Eu tenho que ser sensível à sua voz, para que quando chegar aquele grande dia, nós podermos juntos dizer: Senhor, Senhor, eis-me aqui. E Ele dizer: entrai, filho meu, para o gozo eterno, para a alegria eterna, que foi preparado para vocês há muitos e muitos anos, ou seja, desde a fundação de todas as coisas, desde a fundação do mundo. Qual é o segredo da evangelização? O segredo da evangelização é viver o que anunciamos. Amém, meus irmãos? O segredo da evangelização, então, é viver o que se anuncia. É pregar o que vive. E não, poderá até essa frase aí até andar até junto, é viver o que prega ou pregar o que vive, né? Então Jesus ensinava com autoridade, porque ele vivia em plena comunhão com o Pai. Ele pregava o que ele vivia. Quando confessamos a salvação, nós estamos confessando o senhorio de Cristo. Então os sinais serão consequências que nos acompanharão: milagres, curas, maravilhas, manifestações, dons espirituais, etc. E aleluia, assim por diante. Sinais acompanharão os que creem. Então, os sinais acompanharão aqueles que primam pela verdade. Nós precisamos continuar evangelizando, pregando a palavra de Deus, para que o evangelho chegue ao coração de muitas pessoas, de muitas almas, de muitas vidas. Muitos precisam de ser curados, muitos precisam de libertação, muitos precisam especialmente da salvação. Sem a salvação, ninguém verá Deus. E a salvação se prega por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor, o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse isso. E aqui também cabe mais uma pergunta. Jesus Cristo está em primeiro lugar na tua vida? A palavra de Deus norteia as nossas ações? E a respiração da tua alma, como vai? Tens orado? Precisamos pensar nisso. Jesus Cristo está em primeiro lugar. Nós vivemos uma vida
vamos dizer, cristocêntrica, como está? Porque muitas das vezes nós vivemos uma vida onde nós colocamos muita outra coisa no centro da nossa vida. Colocamos trabalho, colocamos empresa, colocamos negócios, colocamos família, colocamos uma série de coisas em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Cristocêntrico. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Quarto, igreja. E por aí vai. Tem gente que inverte as situações. Precisamos pensar nisso. Tá bom? Para finalizar, disse o pregador Spurgeon em seu livro, O Conquistador de Almas. Ganhar almas para Jesus é a ocupação principal de um ministro de Deus. Aliás, de todo crente sincero. Ganhar almas para Jesus é a ocupação principal de um ministro de Deus. Aliás, de todo crente sincero. Deus nos ajude, irmãos, capacitando-nos com poder para testemunhar de Cristo e vivermos o senhorio de Jesus Cristo. Aleluias. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça, para que você continue crescendo como igreja, evangelizando, trabalhando, enfrentando as trevas, sabendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e combatendo o bom combate até chegar no final de todas as coisas. Sim, nós vamos orar nessa oração. Eu gostaria mais uma vez, então, que você colocasse nossas duas pastoras da nossa Convenção Batista, todas duas por nome de Rosa, pastora Rosa Valadão, mais a outra pastora, que é um nome na VISC, se não me engano o nome dela, nome internacional, todas duas internadas na UTI. Estamos de orar por essas irmãs. Gostaria que você fechasse seus olhos, inclinasse sua cabeça, para que Deus possa permitir vidas a elas ainda, para elas continuar pregando a palavra de Deus com seus maridos, com as pessoas que andam com elas. Deus amado, Deus querido, nós nos rendemos aos teus pés neste momento, damos graças, te louvamos, exaltamos a ti, ó Deus, sabedores que somos, meu Pai, que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos aqui nesse lugar, ó Deus, honrando, glorificando, exaltando o teu santo e maravilhoso nome. Todo tipo de artimanha maligna, Senhor, é preparada contra a nossa vida, contra o nosso lar e a nossa família. Mas no nome de Jesus é repreendido todas essas mazelas, é repreendido todas essas artimanhas, todos esses ataques vis contra a nossa vida e contra a nossa família, e contra os seus, contra estes, meu Deus, que batalha diuturnamente para que o evangelho do Senhor seja divulgado, seja propalado onde quer que a gente vá. Então, meu Deus, meu Pai, nos dê paz, nos dê proteção, ajude, Deus, a igreja a se multiplicar, fortalece o teu povo, dá graça, ó Deus, para que possamos caminhar conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Nós apresentamos os nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos, que estão neste momento, ó Deus, acamados, especialmente, ó Deus, as duas pastoras Rosas, a pastora Rosa Valadão e a pastora Rosa Navisque. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Senhor, visita essas almas agora. Deus, em nome de Jesus, elas foram chamadas, ó Deus, um dia para testemunhar também, glorificar o nome do Senhor, e elas deram o Senhor de si na obra. Então, meu Deus e meu Pai, traga-lhe, Senhor, a paz nos seus corações, traga-lhe a saúde de volta, para que elas possam continuar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, tira essas mulheres da UTI, e elas possam retornar ao convívio, à batalha do Senhor, à obra do Senhor. Estas nós temos em mente e consciência disso. Outros tais que nós não temos, mas o Senhor possa visitá-los em todas as partes do mundo. Visita neste momento, ó Deus, lá no Líbano, Senhor, onde milhares de pessoas com certeza vão estar lamentando, chorando, amargando os seus corações, Senhor, por causa de um sofrimento enorme que foi causado naquele lugar por causa dessa explosão. Deus, em nome de Jesus, abraça essas famílias e traga paz nos seus corações. Abençoa o Brasil e o mundo para a honra e a glória do nome do Senhor. Muito obrigado a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Deus os abençoe.